Antes que você se pergunte que monstruosidade é essa, preste atenção porque nesse vídeo eu vou te mostrar um bug que existe no seu cérebro que te impede de pensar racionalmente em momentos importantes. E mais, eu vou te mostrar ainda como hackear essa falha de processamento ao seu favor para potencializar seus recursos cognitivos. Então, se você quer ter um aproveitamento melhor do seu cérebro para se tornar uma pessoa mais focada e produtiva, aqui está a ciência que vai te ajudar a alcançar esse objetivo. Então aqui você pode ver uma representação do seu cérebro dividido nas 3 partes mais importantes. São elas o consciente, o subconsciente e o inconsciente. O inconsciente é a parte mais primitiva do nosso cérebro, sendo formada principalmente pelo nosso corpo. É o nosso sistema nervoso autônomo, que controla o nosso sistema imunológico e todas as atividades que garantem a nossa sobrevivência. Mais acima dessa camada do nosso cérebro instintivo, temos o cérebro subconsciente, também conhecido como o cérebro mamífero ou cérebro emocional. Ele é responsável pelas emoções, claro, sendo totalmente reativo. Ele não faz escolhas, ele apenas reage ao que está acontecendo. Por exemplo, se acontece uma determinada circunstância, você pode ficar triste, você pode ficar feliz, dependendo do que acontece. E ele é responsável pela nossa memória de longo prazo, o que é o nosso aprendizado durante a vida. Então todas as experiências que você vivenciou estão sendo gravadas no seu subconsciente. E ele é também responsável pelo nosso comportamento habitual, pelos nossos hábitos e pelos nossos padrões de comportamento no cotidiano. Sendo esses, aproximadamente 80% do nosso comportamento é habitual. Então você acorda e você começa a fazer várias atividades que estão catalogadas como seus hábitos automáticos. Apenas 20% das suas escolhas, digamos assim, podem ser chamadas de escolhas conscientes. Agora, existe um aspecto. O nosso cérebro subconsciente, ele é totalmente aberto. Por quê? Ele aceita qualquer informação que é inserida nele. Isso porque ele não sabe a diferença entre imaginação e realidade. Ele processa tudo como se fosse real. Isso explica porque você pode assistir um filme e se emocionar com a história do personagem, mesmo sabendo que aquela história é fictícia, é de mentira. Então você chora, você se empolga com a história do protagonista, mesmo sabendo que a história é imaginária. Por quê? Porque o seu subconsciente está envolvido emocionalmente naquele processo, ele está processando aquela experiência emocional. Ele é responsável pelos nossos paradigmas. O que são paradigmas? Paradigmas são estruturas de crenças, são como softwares que regem o nosso comportamento habitual. Então, dependendo das suas crenças, os seus hábitos são X ou Y. Agora, se você quer realmente mudar a sua vida e ter um aproveitamento melhor do seu cérebro, o que você precisa é alterar esses paradigmas. Mas antes de falar sobre isso, eu vou te mostrar o que é o consciente, nosso cérebro racional. Ele é responsável por fazer análise e comparar informações. Então, nossas análises são baseadas num processo de detecção de padrão. Por exemplo, o seu cérebro racional sabe muito bem a diferença entre uma cadeira e um peixe. Então, quem faz essa análise referencial, diferença de padrões, essa comparação é a nossa massa cinzenta, é o nosso consciente. Ele que faz a análise. Por fazer a análise, é ele quem julga a informação como sendo verdadeiro ou falso. Então, você escuta uma matéria no jornal, você vai avaliar se aquela informação é verdadeira ou falsa. E você escolhe acreditar ou não na informação que lhe é oferecida. Agora, essas escolhas gastam muita energia consciente. Por quê? Porque a nossa força de vontade, que é também uma função do cérebro consciente, requer análise. E análise requer energia. E quando você gasta energia do seu cérebro, você percebe que ela é limitada. Então, nós seres humanos temos uma capacidade limitada de fazer decisões conscientes. A maior parte do nosso comportamento é completamente automático. Uma pequena parte é baseado em escolhas que você faz durante o seu dia. Então, se você realmente quiser mudar a sua vida, você não vai conseguir fazer isso
de forma consciente, usando a sua força de vontade. Por quê? Porque a força de vontade, ela acaba com o tempo, ela é fraca, digamos assim. Então hoje você está com muita força de vontade, mas amanhã talvez você já não tenha mais força de vontade, a sua motivação esteja embaixo, porque as suas emoções dominam a sua força de vontade. Então se você realmente quer ter mudanças, você precisa aprender a inserir informação diretamente na mente subconsciente. Para isso, você deve ultrapassar o filtro crítico da mente consciente, que é o filtro de análise, o filtro que impede que qualquer informação passe para o seu subconsciente. Então, para que você possa entender como você pode aprimorar o seu processo de comunicação com a sua mente subconsciente para que mudanças realmente aconteçam, você precisa entender como a mensagem é interpretada pelo seu cérebro. O que acontece é que quando você recebe uma informação externa, como por exemplo, quando você está agora me escutando, ou quando você vai ver um filme, ou quando você está lendo um livro, por exemplo, você está me escutando, então você está prestando atenção e está me ouvindo, me escutando. Então, de repente, eu falo alguma coisa e você começa a se lembrar de ideias associadas. Então, o seu cérebro subconsciente puxa a sua atenção para dentro de si. Em hipnose, nós chamamos isso de uptime e downtime. Sendo uptime, quando você está prestando atenção à informação externa. E downtime, quando você começa a prestar atenção à informação interna. Então isso acontece com qualquer tipo de mensagem. Você nunca escuta a mensagem completamente. Quer ver? Eu tenho certeza que você já viu um filme, aí de repente você vai ver ele de novo, e você percebe coisas que você nunca tinha visto antes. Por quê? Como a sua atenção consciente é limitada, quando você está ouvindo uma informação, quando você está assistindo um vídeo, você presta atenção a alguns detalhes e deixa passar vários outros no segundo plano. Então você não presta atenção a tudo, você presta atenção sempre a poucas coisas. É por isso que muitas vezes você pode escutar uma mensagem, várias vezes a mesma mensagem, e chega um ponto que você fala, nossa, eu nunca tinha ouvido isso. Mesmo tendo ouvido essa mensagem várias e várias vezes. Por quê? Porque você nunca tinha escutado isso com atenção. Então, mesmo agora, você está ouvindo esse vídeo e você começa, de certa forma, a divagar nas suas associações emocionais. Então, você volta a me escutar. Então, você está me ouvindo, durante todo o processo você está me ouvindo. Mas a sua atenção é como uma onda e ela varia entre a mente consciente e a mente subconsciente. E essa onda tem os momentos onde você está me escutando, você está prestando atenção, e os momentos que você está apenas me ouvindo. E a mensagem passa completamente despercebida. Então, se você quer garantir que uma mensagem seja impregnada no seu subconsciente para que ela realmente mude o seu paradigma, para que ela mude o seu comportamento habitual, você precisa repetir essa mensagem várias e várias vezes para garantir que você escute a mensagem com verdadeira atenção e para que ela possa ser realmente absorvida pelo seu subconsciente, passando pelos filtros do seu consciente. Então, prestar atenção à mensagem é fundamental. Então, se você realmente quer ter resultados, você quer aprender algo para nunca mais esquecer, é importantíssimo que você desenvolva a sua concentração, prestar atenção. Então, às vezes você está lendo um livro, você está lendo e de repente uma ideia escrita no livro te faz devagar. Então você começa a ter associações emocionais, começa a pensar, Então aí você está lendo, de repente você está lá na frente e você já não entendeu nada que estava escrito para trás. Por que isso acontece? Exatamente porque você estava lendo, mas não estava prestando atenção. Então você tem que voltar para conseguir entender esse conteúdo. Então o mais importante no aprendizado é garantir que você tenha concentração absoluta naquilo que você quer aprender. Agora, para que você mude seus paradigmas, é importante que a informação passe para o subconsciente, para que você crie associações emocionais fortalecedoras. E isso é feito através da repetição. Sempre que você repete uma mensagem, você está criando um paradigma, está reforçando algum tipo de paradigma.
Então, o que acontece no seu cotidiano é que muitas vezes as pessoas passam toda a sua vida sem entender o que é a programação do subconsciente. Então, você fica assistindo televisão e você pensa que aquela informação não está alterando a sua personalidade, não está influenciando nos seus hábitos, nos seus resultados na sua vida. Mas eu estou aqui para te dizer que essa informação está sim te prejudicando. Por quê? A programação da televisão, como o próprio nome já diz, é uma programação. E a partir do ponto que você começa a assistir televisão todos os dias, por exemplo, essa informação ela vai sendo barrada em alguns aspectos pelo seu consciente. Algumas coisas você sabe que é mentira, você aceita não escolher. Mas muitas outras informações passam diretamente pelo seu subconsciente, que elas vão entrando e criando paradigmas que atrapalham a sua evolução como ser humano, que atrapalham que você esteja em constante aprimoramento, evolução. Então você fica preso a hábitos destrutivos, a hábitos negativos. Então a repetição é a principal ferramenta para que você possa hackear o seu subconsciente e garantir que a informação esteja ali. E uma outra forma de hackear o seu subconsciente é usando a sua imaginação. Como você já sabe, o nosso cérebro emocional não sabe a diferença entre imaginação e realidade. Então, quando você usa a sua imaginação, você tem, na verdade, uma incrível ferramenta para controlar as suas emoções. Então, se você, por exemplo, está chateado com alguma coisa, imagina que ali está saindo um dragão cuspindo corações. É surreal? É. O que isso faz com o seu cérebro? Toda vez que você imagina algo surreal, usa a linguagem da imaginação, a linguagem dos sonhos, você está acessando diretamente o subconsciente. Por quê? O nosso cérebro racional não consegue analisar e processar informação que não seja verdadeira. Ele é quem define quem é verdadeiro. Então tudo que é imaginário entra diretamente no subconsciente. Então se você quiser hackear a sua vida para poder ter um aproveitamento melhor dos seus próprios recursos, para poder melhorar suas habilidades, aprender mais rápido, ter mais concentração, ter resultados melhores na sua vida, esses são os hacks que eu te indico. Primeiro, elimine qualquer tipo de programação negativa. Crie a sua própria programação. Você pode escolher quais são os vídeos que você quer assistir. Dessa forma, eliminando a programação automática que muitas vezes te prejudica. Você pode escolher Mind Movies, né? Aqui no YouTube tem muito conteúdo que você pode estar procurando para estar se aperfeiçoando sempre, colocando informação positiva na sua cabeça. Você pode repetir as informações que você mais gosta para ter certeza que aquela informação vai ficar guardada na sua memória de longo prazo. Então mesmo esse vídeo, se você assistir ele outras vezes, você poderá aprender coisas, notar informações que talvez você não tenha notado em uma primeira visualização. E você pode, sempre que precisar, usar a sua imaginação como ferramenta para alterar seu estado emocional. Então use a sua imaginação para criar imagens mentais que possam alterar o seu estado emocional. Então dessa forma você consegue se manter motivado também em continuar com essa programação. Que afinal de contas eu sei que são anos da sua vida sendo programado a ser ineficiente. E toda essa programação não vai embora de uma hora para outra. Você tem que se esforçar conscientemente, usar a sua força de vontade e usar o seu conhecimento para influenciar o seu subconsciente, mudando os seus paradigmas e mudando a sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like. Não se esqueça de se inscrever no seu canal e ative também o sininho para receber as notificações. Então eu espero que essa informação realmente faça a diferença na sua vida. Um forte abraço e lembre-se, o único limite para o ser humano é a sua imaginação e o seu comprometimento.